Enquanto o Internacional inicia conversas para a renovação do goleiro Fabrício, outros 3 jogadores têm um futuro indefinido no Beira-Rio. Gabriel Mercado, René e Bernabei podem deixar o Internacional em dezembro a partir da finalização de seus contratos e do vínculo com o Colorado. Enquanto isso, alguns bastidores sobre a polêmica da semana envolvendo Flamengo, Thiago Maia e a cobrança do clube carioca para o Internacional. Conversei com algumas pessoas e uma frase que eu ouvi: me parece que querem tumultuar o ambiente. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, nos bastidores do nosso time, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação que ajuda pra caramba o meu trabalho, assim como o teu like, que o teu like me leva bem mais longe, né? Boa parte dos conteúdos daqui são direcionados para a galera que gosta de saber de futebol e principalmente de internacional. Por isso que a gente sempre pede aquele joinha bacana, beleza? Tu tá precisando de o melhor da moda masculina? Então tu tem que falar com a Arcadame lá em Gravataí. Troca uma ideia com o Carlos, troca uma ideia com o Vini e aproveita as barbadas que eles têm em relação a Calvin Klein, Enzo Milano, Hangar 33, Espírito Santo. Cara, tem muita marca boa pra caramba. E ainda, uma linha retrô de seleções que é um absurdo. Fala com eles que eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem, tranquilo? Eu vou falar com vocês o seguinte: hoje pela parte da manhã eu gravei que o Internacional inicia conversas, né, com o goleiro Fabrício para renovar, ampliar o vínculo mais um ano no Beira-Rio. O Fabrício que veio do Nova Iguaçu, aquela coisa toda que a gente já falou pela manhã, tu recupera aqui em cima no link que eu estou deixando para ti como sugestão, beleza? Só que tem outros 3 atletas que tem 4, tá? Se a gente colocar ainda um outro que eu vou pincelar, mas tem 3 atletas que têm situações aí também para serem encaminhadas com o Inter e contratos até dezembro, que cada um tem uma particularidade. E aqui eu tô falando, sim, do Gabriel Mercado, do Alexandre Bernabei e do René. E aí aqui é o seguinte: o René, a tendência é que ele não renove o contrato com o Internacional, já está inclusive alijado, né? Jogou alguns minutos só no jogo contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte, e o Roger praticamente tirou ele do time a partir que o Bernabei fez bons jogos, fez não só bons jogos, né, mas principalmente solidez defensiva, solidez também no ataque, né, um cara rápido, um cara que superou algumas expectativas, principalmente porque o Kudê não usava e a gente não tinha muito como avaliar o lateral vindo do Celtic da Escócia. Aqui que é o grande problema, porque o empréstimo ele tem uma opção de compra de 5 milhões de euros, que isso é mais, por exemplo, do que o Inter pagou para o Wanderson, junto ao Krasnodar. Então, assim, o futuro dele ele está incerto porque ele vai ter que falar com o Celtic, daqui a pouco o Inter vai ter que falar com o staff do Bernabé, e olha, nós queremos ficar com o jogador, mas a gente precisa que vocês nos ajudem no trâmite com o Celtic. E aí daqui a pouco baixar esse valor de 5 milhões, ou daqui a pouco ampliar o vínculo de empréstimo com uma obrigação de compra, enfim, lá na frente, ou comprar só uma parte dos direitos econômicos e deixar mais uma parte dos direitos com o Celtic para uma futura venda. Enfim, o Internacional conseguir fazer com que o trâmite todo, né, gire aqui agora no Beira-Rio e também até dezembro, quando encerra o contrato do Bernabei. Já o Gabriel Mercado tem uma questão envolvendo o fim agora, né, do contrato e também o que ele espera para finalizar a sua carreira. Porque é o seguinte, o Inter tem o Gabriel Mercado como um dos zagueiros titulares, é inclusive capitão do clube,
capitão, quando o Alan Patrick não estava, muitas vezes o Alan Patrick vestiu a braçadeira, e aí tem aquela questão, né? O que o Gabriel Mercado quer para a carreira dele? Ele quer encerrar aqui no Inter, porque ele já está com uma idade avançada, ele está já com 36 anos, 37, então daqui a pouco ele quer voltar para a Argentina e encerrar a carreira lá. No jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, foi perguntado para ele sobre o que ele esperava, né? O que ele esperava agora do futuro dele no Inter. E ele disse o seguinte: eu já conversei com a direção do Inter e eu quero dar o meu melhor até o final do ano. Depois que eu der o meu melhor, eu quero pegar e aí conversar e ver, ó, fiz o que deu. Vocês, muito obrigado, e a gente se acerta de alguma forma. Ou seja, ele deixou um futuro muito em aberto e ainda não dá para a gente mais ou menos ter uma ideia se Gabriel Mercado fica ou não. Desses três, qual tu renovaria? O Bernabé, provavelmente, né? O Mercado, acho que talvez tu ainda tenha alguma dúvida. Faz o seguinte, bota nos comentários para a gente conversar sobre essas possíveis renovações aí. Tem um outro, né, que também tem o contrato por encerrar, que é agora em fevereiro de 2025, que é o Luca Drummond. E a tendência é que ele deixe o Beira-Rio também, né? Ele foi alvo de polêmica aí com aquela questão do Magrão e tudo mais, e a vinda para o profissional até agora já está alijado praticamente do grupo do Roger Machado, tá? E eu fui conversar com algumas pessoas a respeito do Thiago Maia e da cobrança do Flamengo, ou vamos dizer, da matéria que saiu no jornal O Globo. Eu esqueci o sobrenome do repórter, é Fred o nome dele. Mas assim, a informação é que o Flamengo notificou o Inter para o pagamento da parcela 1 do Thiago Maia, que seriam 250 mil euros, tá? E esses 250 mil euros dá 1,5 milhão de reais, basicamente, tá? Só que daí é o seguinte, a parcela vencia no dia 20/8, agora, alguns dias atrás, não deu nem 15 dias ainda. E é bom destacar que o Inter sabe que está errado em não pagar, que está atrasado e que isso é ruim, não só para a imagem do clube, mas para a relação, né, que os dois têm, Flamengo e Internacional. Agora, a única coisa que eles não entendem é por que o Flamengo está dando letra e querendo tumultuar o ambiente no Inter. Porque é meio óbvio que mais clubes também devem para o Flamengo. E, além de dever para o Flamengo, eles não saem na mídia, né? O Corinthians, por exemplo, também, né, foi notificado agora, segundo a matéria do Globo. Só que a grande questão está aí. O Bruno Spindel, ou Spindel, enfim, diretor do Flamengo esses dias, na questão envolvendo a negociação do lateral Wesley com o Atalanta, ele deu uma letra no Inter, mais ou menos que indireta, dizendo que o Flamengo não era várzea e que nenhum jogador saía do país sem ter o contrato assinado. E aí por isso que eles não liberaram o jogador para o Atalanta e no final das contas a negociação ela não ocorreu. Tá? E aí ele diz o seguinte: se acham que aqui é várzea, isso é em outro lugar, não aqui no Flamengo. E a declaração ela bateu como uma corneta no Inter, porque fazia poucos dias que o Vitão tinha voltado de São Paulo para o Parque Gigante, né, onde ele então teria ido para o Betis. E aí o Internacional, claro, né, não tinha o contrato assinado com o Betis, deu todo aquele tumulto da questão do fair play financeiro com o clube espanhol e tal, e aí por isso que tá meio que soando como uma espécie de tumultuar o ambiente, né? O fato de ser notificado, entre aspas, ou ter uma matéria falando sobre esse pequeno atraso aí nos pagamentos por conta da primeira parcela do Thiago Maia. Tá? Então, daqui a pouco até me falaram o seguinte: olha, daqui a pouco os caras ficaram chateados porque o Thiago Maia fez um puta esforço para vir para o Beira-Rio, abriu mão de algumas coisas, chegou a falar com a diretoria do Flamengo e tudo mais, e aí os caras meio que criaram um ranço nessa negociação aí do Thiago Maia, até porque ele veio por empréstimo no primeiro momento, né, para conseguir justamente pegar a janela, e aí depois que o Inter, agora no meio do ano, anunciou a compra em definitivo do volante. Beleza?
Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, de ir lá dar uma brincada em kto.com, a melhor banca de apostas do Brasil, e o link aqui do comentário fixado te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aproveita, vai lá. KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos. Valeu? Que tumulto tu fez aqui, hein, Anakin, durante o meu vídeo, hein? Olha, forte abraço. Tchau.